Olá! Nesta aula vamos discutir um pouco sobre a correlação entre os termos semiológicos utilizados no raio-x e a tomografia de tórax. A tomografia, como nós já discutimos em outros momentos, é o exame mais acurado na avaliação das doenças broncopulmonares por imagem. E o raio-x, na maioria das situações, é o primeiro exame. A tomografia é o exame que mais complementa o raio-x nesse tipo de avaliação. Todo médico deve conhecer os princípios de formação de imagem, as indicações e as contraindicações da tomografia de tórax. Porém, é interessante saber também como as alterações vistas no raio-x são identificáveis na tomografia, e esse é o ponto primordial desta aula. Portanto, os objetivos desta aula são apresentar os termos semiológicos e a terminologia utilizada na tomografia em correlação com o raio-x, aprender como a tomografia é mais acurada e complementa o raio-x em diferentes situações. Nós vamos discutir alguns termos que são usados apenas na tomografia, por último, Então vamos começar pela consolidação. Então aqui na imagem radiográfica nós observamos uma consolidação no lobo superior do pulmão esquerdo, essa opacidade densa, homogênea, de limites imprecisos, neste caso representando uma pneumonia lobar. No raio-x é possível observar também o sinal do broncograma aéreo. Em correlação, nós temos aqui duas imagens de tomografia do mesmo paciente. Na janela pulmonar, mostrando a área de consolidação, também com o sinal do broncograma aéreo, e na janela de mediastina. Como vocês podem ver, o aspecto é bastante semelhante. Consolidação no raio-x, consolidação na tomografia. A tomografia, obviamente, permite avaliar diferentes aspectos das consolidações, como a forma, a distribuição, o realce pós-contraste, e isso ajuda no diagnóstico diferencial, sendo então mais acurado do que a radiografia simples. Por exemplo, no caso do infarto pulmonar, que nós observamos uma consolidação de aspecto triangular na periferia do pulmão, hiporrealçante, ou seja, com realce discreto ou ausente. Aqui, no interior de um ramo da artéria pulmonar, nós observamos a imagem do êmbolo. Então, uma consolidação representando o infarto pulmonar. Nesse outro caso, nós temos áreas de consolidação, junto com áreas de atenuação em vidro fosco, que nós vamos discutir em seguida, e desenhando os lóbulos pulmonares secundários. É o que a gente chama de distribuição perilobular, que é bastante característica da pneumonia em organização, que representa um processo inflamatório, porém não infeccioso, visto muito comumente em pacientes com colagenoses ou representando reações medicamentosas. Portanto, para as consolidações, a tomografia acrescenta informação diagnóstica. Esse é um paciente HIV positivo, com um quadro infeccioso, e na radiografia nós observamos o padrão de atenuação em vidro fosco, que corresponde a essa redução da transparência pulmonar, menos densa do que a consolidação, e que permite que nós possamos ver os contornos dos vasos e dos brônquios. Na tomografia sempre é mais fácil de identificar as áreas de atenuação em vidro fosco, como podemos observar aqui na janela de pulmão, são essas áreas de aumento da atenuação pulmonar que ainda permite ver os vasos e a parede dos brônquios, algo que não é possível com as consolidações. Tá? As áreas de atenuação em vidro fosco, em geral na janela de mediastino, não são visíveis, diferentemente da consolidação. Esse é um exemplo de vidro fosco relacionado a um processo infeccioso, a pneumocistose. Em relação às opacidades intersticiais,
Lembrando que a consolidação é o principal padrão alveolar, o vidro fosco é um padrão que pode representar o processo alveolar e ou intersticial, e então nós temos as opacidades de padrão intersticial. Começando pelo padrão reticular, na imagem radiográfica são essas imagens lineares em forma de rete, de aspecto desorganizado, com a região central em geral radiolucente. Esse é um paciente com fibrose pulmonar idiopática. Na tomografia, o padrão reticular ele pode representar tanto opacidades reticulares, como nós vemos nesta imagem em janela pulmonar, as reticulações na periferia do pulmão, quanto áreas de faveolamento. Então, essas imagens císticas, agrupadas, associadas à distorção arquitetural, formando múltiplas camadas, muitas vezes com bronquiectasias de tração, representa o faveolamento. O faveolamento na radiografia pode ser identificado apenas como padrão reticular, certo? Toda vez que nós observamos um padrão reticular na radiografia, principalmente no contexto crônico, temos que lembrar das doenças intersticiais pulmonares fibrosantes, como nesse caso. A tomografia na avaliação das doenças intersticiais é muito superior do que o raio-x. Na tomografia nós conseguimos diferenciar os padrões de doença intersticial e assim auxiliar no contexto multidisciplinar a se fazer o diagnóstico da doença intersticial. Por exemplo, são 2 pacientes com doença intersticial. À esquerda nós temos um paciente com áreas de faveolamento na periferia dos pulmões, bilateralmente, representando aí um paciente com fibrose pulmonar idiopática, que é a mais grave das doenças intersticiais pulmonares. Esse padrão é descrito como um padrão de pneumonia intersticial usual na tomografia. Esse é um termo apenas tomográfico. Já este é um paciente com esclerose sistêmica, ou seja, uma doença colágeno-vascular, em que nós observamos essas discretas opacidades reticulares e com atenuação em vidro fosco na periferia do pulmão. Aqui é uma imagem dos lobos inferiores, porém poupando relativamente o espaço subpleural. Esse é um padrão bastante típico de pneumonia intersticial não específica, representando aí o acometimento pulmonar da esclerose sistêmica. Esse paciente tinha também dilatação do esôfago. Esse é um tipo de avaliação que só é possível de ser feita com a tomografia computadorizada. Depois do padrão reticular, de opacidades intersticiais, temos o padrão nodular. Este é um paciente com sarcoidose, uma doença granulomatosa do pulmão. No raio-x nós observamos as opacidades de aspecto nodular, por vezes podem estar associadas a um padrão reticular, aqui em algumas regiões até com áreas mais confluentes. O padrão nodular na tomografia é mais fácil de ser identificado e na tomografia nós conseguimos identificar inclusive a distribuição desses pequenos nódulos. Os pequenos nódulos, tanto na imagem radiográfica quanto tomográfica, representam os granulomas. Nesse caso de sarcoidose, nós observamos que os pequenos nódulos estão grudados no vaso, deixando o contorno do vaso bastante irregular, e grudados na pleura. Essa é a distribuição perilinfática, bastante típica da sarcoidose. Portanto, mais uma vez, a tomografia ela é melhor para identificar o tipo de opacidade intersticial e permite ainda identificar qual é a distribuição desses pequenos nódulos, o tamanho, a densidade e outras características que ajudam no diagnóstico diferencial. Esse é um outro paciente, também na radiografia simples, com um padrão nodular, um pouco mais sutil, mais difícil de ser visto do que no caso anterior, e, obviamente, mais fácil de ser visto na imagem tomográfica. Nesse caso, nós temos pequenos nódulos, a maior parte deles não são sólidos, não tem atenuação de partes moles, tem atenuação de vidro fosco, e aqui
os pequenos nódulos têm distribuição centrolobular, ou seja, eles não encostam na pleura e nem nos vasos. Esse tipo de padrão nodular com distribuição centrolobular e atenuação em vidro fosco é típico da pneumonia de hipersensibilidade. Portanto, mais uma vez, a tomografia acrescentando informação diagnóstica. O terceiro padrão intersticial, depois do reticular e nodular, é o padrão septal. Aqui, nesse exemplo, um raio-x de um paciente com edema de pulmão, em que nós observamos estas linhas perpendiculares à superfície pleural na região da base pulmonar direita. Esse é o padrão septal. Também mais fácil de ver na imagem tomográfica, então aqui uma imagem de tomografia em janela pulmonar, e isso que nós estamos vendo aqui, essas linhas que unem os vasos, são os septos interlobulares espessados. Se vocês observarem com atenção, aqui eu tenho desenhado bem bonitinho um lóbulo pulmonar secundário com os septos espessados. No centro do lóbulo eu tenho uma arteríola e um bronquíolo. Quando o espessamento é liso, como nesse caso, é bastante típico do edema pulmonar, porém, às vezes o espessamento pode ser nodular ou irregular, como nesse caso abaixo, aqui tratando-se de um caso de linfangite carcinomatosa, ou seja, neoplasia. O principal diagnóstico diferencial do padrão septal é edema e linfangite, além de algumas outras doenças menos comuns. Mais uma vez, essa diferenciação do aspecto liso ou nodular só pode ser feito por tomografia computadorizada. Este é um paciente com tuberculose miliar. Na radiografia, o padrão miliar, que corresponde ao quarto padrão de opacidade intersticial, muitas vezes é sutil e difícil de ser visto. Na tomografia é muito mais fácil de ser identificado. O padrão miliar é caracterizado por micronódulos difusos de distribuição aleatória, sendo que os nódulos são sutis, discretos e homogêneos, como nós conseguimos ver aqui no pulmão direito deste paciente. Na tomografia, obviamente, mais uma vez, é mais fácil de identificar esse padrão, e o padrão miliar é bastante específico. A primeira hipótese sempre é tuberculose. Este é um exemplo de um paciente com nódulo pulmonar. Neste caso, representando um adenocarcinoma de pulmão. Então, na imagem radiográfica, nós observamos aqui uma lesão de aspecto ovalado, com densidade de partes moles na região do lobo superior do pulmão direito. Não pode, obviamente, confundir aqui com o plug de monitorização cardíaca, né? E a tomografia não só confirma a presença do nódulo, mas acrescenta informações em relação às características deste nódulo. Então, na janela de pulmão, nós observamos que é um nódulo de contornos especulados e apresentando uma retração da pleura que nós chamamos de tag pleural, uma característica bem marcante do câncer de pulmão. Na janela de mediastino, nós observamos um realce discretamente heterogêneo deste nódulo. Portanto, a tomografia não só confirma a presença do nódulo visto no raio-x, mas acrescenta informação em relação a outras características deste nódulo. É importante lembrar que nem sempre o nódulo é maligno, né? Nós temos aqui, neste exemplo, um paciente com um nódulo apresentando calcificações. Essas calcificações aqui até lembram uma carinha feliz, né? Mas na verdade esse aspecto de calcificações grosseiras, unidas, é classicamente descrito como calcificações em pipoca. Neste caso, é um nódulo de amartoma pulmonar, uma lesão benigna. A mesma coisa neste exemplo abaixo, uma lesão nodular maior, mas quando observamos na tomografia com mais atenção, tem áreas hipodensas de baixa densidade. Ao medir essa densidade, nós identificamos tecido gorduroso, mais uma vez representando um amartoma pulmonar. E, por vezes,
Na tomografia, nós conseguimos também identificar que os nódulos não são completamente sólidos, como neste exemplo. Este sim é um paciente com adenocarcinoma pulmonar, que tem um nódulo irregular, com áreas de especulação, um componente sólido de partes moles e um componente não sólido de atenuação em vidro fosco. Esse é um aspecto bastante característico do adenocarcinoma pulmonar com padrão de crescimento lipídico. Portanto, a tomografia vai muito além do raio-x na caracterização dos nódulos. Este é um paciente com uma massa pulmonar na região perihilar esquerda, uma massa de aspecto lobulado bastante irregular, no raio-x medindo mais do que 3 centímetros, que é o que diferencia um nódulo de uma massa, nesse caso 4,6 centímetros. Obviamente que toda vez que identificamos uma massa pulmonar, uma das principais hipóteses é câncer de pulmão, e a tomografia não só auxilia a confirmar a presença da massa, como aqui nessa imagem coronal, em janela de mediastino, mas também é melhor caracterizar a massa e, no caso de se tratar de um câncer de pulmão, realizar o estadiamento desse câncer. Então, verificar quais são as estruturas que são invadidas, se há a presença de linfonodos ou lesões à distância, aspectos importantíssimos na escolha do tratamento. Aqui na imagem de janela pulmonar, mostrando a massa de contornos bastante irregulares, com áreas de especulação. Este é um paciente com enfisema pulmonar, lembrando que na radiografia nós não descrevemos o enfisema, mas sim os sinais de hiperinsuflação pulmonar. Os 3 sinais mais fidedignos para a hiperinsuflação são a hipertransparência do parênquima pulmonar, o rebaixamento e a retificação das cúpulas diafragmáticas e o aumento do espaço retroesternal, este último visto na radiografia em perfil. Há também uma retificação dos espaços, uma retificação dos arcos costais, um alargamento dos espaços intercostais e, por vezes, um coração alongado com aspecto em gota. Esses são sinais radiográficos de hiperinsuflação pulmonar e que podem representar DPOC, enfisema pulmonar. A tomografia, na avaliação desse tipo de doença, ela não só auxilia na confirmação diagnóstica, mas principalmente na caracterização da doença pulmonar obstrutiva crônica. No caso do enfisema, nós conseguimos ver nas imagens tomográficas quais, não só caracterizar ou confirmar a presença do enfisema, mas também descrever qual o tipo de enfisema e sua distribuição, tal qual faz o patologista. Neste exemplo, nós temos um paciente com áreas de enfisema centrolobular, predominando aqui no lobo superior, é o enfisema típico do tabagismo. Neste outro paciente, nós temos áreas de enfisema paraseptal, na periferia do pulmão. Enfisema, por definição, é uma área hipodensa que não tem parede. Aqui, esta linha que nós observamos não representa, na verdade, a parede do enfisema, mas sim os septos interlobulares distorcidos e deslocados. O enfisema paraseptal está presente no tabagismo, mas pode estar presente em outras condições de pacientes que nunca fumaram. E aqui, no exemplo de baixo, um paciente com enfisema panlobular. É aquele enfisema confluente associado à distorção arquitetural, à rarefação dos vasos. Este é um paciente com enfisema panlobular em lobos inferiores, representando uma doença que chama-se deficiência de alfa-1 antitripsina, diferente do enfisema do tabagismo. Portanto, na tomografia, nós conseguimos identificar não só qual o tipo de enfisema presente, mas a sua distribuição, auxiliando assim no diagnóstico diferencial e na classificação ou na gradação da doença. A única alteração radiográfica que é típica do enfisema é a identificação da bolha. Então, esse é um caso de um paciente DPOC, enfisematoso,
e que na radiografia nós observamos aqui a imagem das bolhas de enfisema. Quando conseguimos identificar esse tipo de alteração, aí sim nós podemos escrever que trata-se de enfisema pulmonar. Na tomografia é muito mais fácil de se identificar a alteração, então essa é a imagem correspondente ao que nós identificamos aqui na radiografia, estas bolhas na periferia do pulmão, na região do lobo superior do pulmão esquerdo, e aqui, além disso, é possível ver as áreas de enfisema centrolobular e áreas de enfisema paraseptal, inclusive na região paramediastinal, paciente com enfisema grave. Semiologicamente, a bolha e o cisto pulmonar são iguais, tanto na imagem radiográfica quanto na imagem tomográfica. O que ajuda a diferenciar uma coisa da outra é o contexto e, principalmente, a localização. Então, as bolhas, em geral, elas estão na periferia do pulmão e estão relacionadas ao enfisema. Já os cistos, eles podem estar tanto na periferia quanto na região central e, em geral, ou não necessariamente, estão relacionados ao enfisema. Então, esse é um exemplo de um paciente com cistos pulmonares. É bastante sutil a alteração, difícil de ser vista na imagem radiográfica. Mais ou menos aqui nessa região nós temos uma imagem de um cisto. A correspondência com a imagem tomográfica aí é muito mais fácil de ser identificado. Então, o cisto, uma lesão de conteúdo aéreo, paredes finas quase imperceptíveis. Este é um paciente com uma síndrome que leva à formação de cistos pulmonares, a síndrome de Birt-Hogg do B, em que observamos aí vários cistos no pulmão esquerdo. No raio-x, muitas vezes, é difícil de ser identificado. A mesma coisa nós observamos nesse caso de uma paciente com outra doença cística pulmonar, uma linfangioliomioma-matose. O que chama a atenção, na verdade, na radiografia desta paciente é a presença deste nódulo, que é identificado aqui na imagem tomográfica. E vejam só, a presença dos cistos redondos, ovalados, conteúdo aéreo, paredes finas e imperceptíveis. Este aspecto é bastante característico desta doença. Aqui dando um zoom no aspecto do cisto, sempre com a parede fina e o conteúdo, na grande maioria das vezes, conteúdo aéreo homogêneo. Um outro exemplo de uma doença cística pulmonar. Bolha e cisto é diferente de cavidade, e isso é importante de ser identificado, porque as bolhas e os cistos são alterações quase sempre benignas, enquanto que as cavidades, na maioria das vezes, elas estão relacionadas a um processo infeccioso, que pode ser ativo ou residual, mas podem representar uma neoplasia, por exemplo. Então aqui nós temos um paciente com uma cavidade de paredes espessas e irregulares na periferia do lobo superior do pulmão direito, com conteúdo heterogêneo. Tem áreas de conteúdo aéreo e áreas de conteúdo de partes móveis. Na tomografia, nós conseguimos caracterizar melhor o aspecto dessa cavidade e algumas características tomográficas ajudam também a diferenciar um abscesso de uma neoplasia. Esse é um caso de um abscesso pulmonar. Então, a imagem tomográfica em janela de pulmão, nós observamos essa lesão de conteúdo aéreo, pouco heterogêneo no lobo superior do pulmão direito, representando um abscesso pulmonar. Em relação às bronquiectasias, na radiografia simples devemos lembrar que a imagem de bronquiectasia muitas vezes pode simular uma doença intersticial pulmonar. A alteração radiográfica mais típica da bronquiectasia é o sinal do trilho de trem, quando nós identificamos a bronquiectasia no plano longitudinal. As imagens anelares ou em alvo também lembram bronquiectasias, porém podem confundir com a presença de cistos, bolhas e outras alterações de conteúdo aéreo. Por isso que o trilho do trem é mais específico. Esse mesmo paciente, com a imagem tomográfica ao lado, na tomografia é muito mais fácil de
se identificar as bronquiectasias e se certificar de que não se trata de doença intersticial ou outro tipo de doença. Na tomografia, além de identificar as bronquiectasias, como nós estamos vendo aqui, nós conseguimos caracterizar o tipo de bronquiectasia, tal qual faz o patologista. Essa bronquiectasia é a bronquiectasia cilíndrica. Essa bronquiectasia com áreas de estreitamento e dilatação representa a bronquiectasia varicosa. Lembra as varizes dos membros inferiores, as varizes venosas. E, por vezes, as bronquiectasias têm um aspecto cístico, que podem confundir aí sim com cistos e cavidades. São as bronquiectasias císticas. Essa diferenciação é importante porque tem relação não somente com a causa da bronquiectasia, mas também com a gravidade. As bronquiectasias císticas são mais difíceis de serem tratadas em relação às descompensações infecciosas, à drenagem de secreção, quando comparado às bronquiectasias varicosas, que por sua vez são piores do que as bronquiectasias cilíndricas. Este é um paciente com fibrose cística, que é uma doença que cursa com a formação de bronquiectasias dos 3 tipos, predominando nas regiões centrais e suprahilares, como em destaque nesse caso. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre alguns termos semiológicos que são usados apenas na tomografia. Até então nós fizemos a correlação dos termos e achados radiográficos com os termos e achados tomográficos. Na tomografia, por vezes, nós conseguimos identificar um pulmão heterogêneo, com diferentes atenuações. O pulmão normal sempre tem que ser homogêneo. Quando nós temos áreas hiperatenuantes em meio a áreas hipoatenuantes, nós descrevemos como um padrão de atenuação em mosaico. A atenuação em mosaico pode estar relacionada a 3 tipos de doença. Nesse caso abaixo, representando uma doença das vias aéreas, em que as áreas hipoatenuantes são as doentes e estão relacionadas à retenção ou aprisionamento aéreo. Neste caso acima, nós temos atenuação em mosaico relacionada à doença vascular pulmonar, em que as áreas doentes também são as áreas hipoatenuantes, representando regiões de oligoemia. E neste outro caso, nós temos também um padrão de atenuação em mosaico, em que as áreas doentes são as áreas hiperatenuantes, que representam inflamação. A atenuação em mosaico não pode ser confundida com a pavimentação em mosaico, que representa aí a tradução do português do crazy pav, que na verdade o ideal seria chamar de pavimentação maluca, porém no português ficou como pavimentação em mosaico. Quando nós temos um padrão de vidro fosco associado ao espessamento dos septos interlobulares, caracteriza a pavimentação em mosaico. Este padrão, na radiografia simples, muitas vezes simula opacidades alveolares e intersticiais de diferentes padrões. Ele foi descrito inicialmente como sendo patognomônico de proteinose alveolar. Depois nós vimos que pode estar presente em outras condições, como por exemplo na pneumocistose e na hemorragia alveolar pulmonar. Esse é o padrão de pavimentação em mosaico. Na tomografia, muitas vezes, nós fazemos imagens em inspiração e expiração, principalmente para a avaliação das doenças das vias aéreas e da doença intersticial pulmonar. Na inspiração, nós observamos o padrão de atenuação em mosaico, áreas discretamente hipoatenuantes e outras discretamente hiperatenuantes. Quando nós fazemos a expiração e observamos que as áreas hipoatenuantes ficam mais salientes e mantêm o volume, como nesse caso, nós estamos identificando aqui as áreas de retenção aérea. A expiração, então, é muito importante na avaliação das áreas de retenção aérea. É possível, inclusive, medir esta densidade, que é bastante característica. As áreas de retenção aérea têm uma densidade, em geral, entre menos 856 e menos 950. As áreas hipodensas no parênquima pulmonar, que
tem densidade menor que menos 950 representam enfisema pulmonar. Outro termo que é exclusivo da tomografia são as bronquiectasias ou bronquiolectasias de tração. É importante saber que, quando usamos este termo, nós estamos descrevendo uma alteração brônquica secundária a uma doença do pulmão, uma doença fibrosante. Aquele brônquio está deformado, dilatado e tortuoso por conta da fibrose pulmonar ao redor. Como nesse caso, aqui nós temos um padrão reticular na base ou no lobo inferior do pulmão direito e essas imagens de bronquiectasias de tração. Bronquiectasia de tração é um marcador mais fidedigno para a presença de fibrose no pulmão. Faviolamento é sinônimo de fibrose, mas o inverso não é verdadeiro. Outras opacidades também podem representar fibrose. E se, associado a essas outras opacidades, nós identificamos bronquiectasia de tração, nós ficamos então confiantes de que essas opacidades representam fibrose no pulmão. Bronquiectasia de tração, um termo tomográfico. Outro termo exclusivamente da tomografia são as imagens de árvore em brotamento. Então, são esses nódulos centrolobulares unidos por ramificações lineares. Realmente lembra aí o aspecto de brotos de árvore. Na maioria das vezes, ocorre na periferia do pulmão e representam doença da pequena via aérea, principalmente a doença inflamatória, a bronquiolite inflamatória. Podem representar também, menos comumente, aspiração e, mais raramente ainda, disseminação neoplásica pelos bronquíolos. A primeira hipótese, sempre diante de um padrão de árvore em brotamento, é de uma bronquiolite inflamatória, que na nossa população, na grande maioria das vezes, também é infecciosa. Árvore em brotamento não é possível de ser identificado no raio-x simples. Vou comentar ainda dois sinais tomográficos que são bastante específicos e interessantes e que estão relacionados à presença de nódulos ou massas no raio-x. Este é um exemplo de um paciente com neutropenia febril, apresentando um nódulo de partes moles com um vidro fosco em volta. Esse é chamado de sinal do halo. O sinal do halo, nesse contexto clínico, é bastante característico da infecção fúngica angioinvasiva, principalmente pelo aspergillus, um processo infeccioso bastante grave no paciente imunossuprimido. O sinal do halo é diferente do sinal do halo invertido, como visto neste caso, em que a área densa está na periferia e a área de vidro fosco ou menos densa na região central. O sinal do halo invertido foi inicialmente descrito como patognomônico da pneumonia em organização, mas depois também nós verificamos que pode estar presente em outros tipos de lesões, como nas infecções por tuberculose e paracoco. Este é o sinal do halo invertido, que não pode ser confundido com o sinal do halo. São dois sinais descritos exclusivamente nas imagens de tomografia e que acrescentam especificidade ao achado radiológico. Portanto, é importante lembrar, mais uma vez, que a tomografia é o exame que complementa o raio-x, principalmente na avaliação por imagem das doenças broncopulmonares. A maior parte dos termos semiológicos são comuns, ou seja, a gente pode usar os mesmos termos no raio-x e na tomografia, e é legal de se saber identificar os termos tomográficos, porque um método auxilia a aprender o outro, ou seja, nós podemos aprender muita coisa sobre raio-x, sobre a interpretação do raio-x correlacionando com a tomografia e vice-versa. É importante lembrar também que a tomografia tem uma acurácia maior do que o raio-x e que é capaz de fornecer o diagnóstico com um grau maior de confiança. Então, na grande maioria das vezes, a tomografia ela não só confirma a presença do achado radiográfico, mas acrescenta informação não só diagnóstica, mas muitas vezes também do grau da doença,
e informações prognósticas. Então, a tomografia é um exame bastante acurado. E por último, lembrar que há termos que são utilizados apenas na tomografia, que também são interessantes de se conhecer e que ajudam em muitas situações. É isso.